Boa noite a todos. É uma grande alegria estar nessa casa mais uma vez, que sempre nos recebe de portas e corações abertos. Que realmente a mensagem de hoje possa vir nos esclarecer um pouco mais, trazer talvez alento às nossas dores, consolo, e que Jesus esteja presente, nos abençoando esse esforço. Certa vez, já há algum tempo, eu estava num salão de beleza e duas moças faziam as minhas unhas. E elas então, sabendo que eu era espírita, que eu lia sobre a doutrina, me perguntaram como que elas poderiam se proteger de energias negativas. Porque elas que trabalhavam em contato direto com as clientes, pegando nas mãos principalmente, diziam que certas vezes, depois de atender algumas pessoas, elas se sentiam completamente esgotadas. Que outras pessoas não, eram normais, ia e vinha clientes o dia todo, mas que em alguns casos elas sentiam como se tivesse se esgotado toda a sua energia depois de atender algumas pessoas. Todos nós, acho que já passamos por situações assim. Quem de nós nunca entrou num local e a hora que sai, a gente fala, meu Deus, parece que passou um caminhão em cima de mim, parece que eu estou que esgotou, que eu estou numa folha de papel, assim, que não tenho mais energia. É por acaso que isso acontece? Coincidentemente ou não, naquela época eu estava lendo um livro de João Nunes Maia, pelo espírito Miramês, que se chama Segurança Mediúnica. Provavelmente esse livro se encontra na biblioteca do Kardec. E é bem interessante, porque aqui nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Mas é bem profundo isso. E às vezes essa coisa trivial de a gente se sentir mal quando entra em contato com alguém, às vezes quando nós escutamos, damos o nosso ombro a um amigo que está precisando de ajuda, inconscientemente, na maioria das vezes, porque em geral a pessoa não tem a intenção de fazer isso, mas muitas vezes inconscientemente, realmente a nossa energia se esgota ali naquele momento, não é? E isso, existem ali mecanismos e detalhes muito mais profundos do que a gente pode imaginar. Não é? Recordando um pouco do que está nessa obra, ali o espírito de Miramês nos explica que o nosso corpo espiritual é formado por centros de forças. Os orientais deram o nome a esses centros de forças de chakras, né? Que nós também já ouvimos falar muito, que são 7 os chakras, com 7 cores e com 7 padrões de vibração diferentes. Esses centros de força, na verdade, o mais importante deles, digamos assim, é o nosso chakra coronário, que se encontra aqui no topo de nossa cabeça, de cor violeta ou branco cristal. É justamente por esse canal que nós nos conectamos com o alto quando entramos em meditação, em prece, em oração, ou seja, o nome que dermos a isso. É através do chakra coronário que nós recebemos o fluido vital. E é dele que depende o equilíbrio de todos os outros centros de força do nosso corpo. Muito bem, isso vai ser importante para nós entendermos algumas coisas daqui a pouco. O espírito de Miramês também explica ali, nessa obra psicografada por João Nunes Maia, que o nosso corpo espiritual, ele é ligado ao nosso corpo material, isso já a doutrina nos explica há muito tempo, por um elemento que se chama, por um corpo que se chama perispírito. Quase todas as vezes que a gente vem aqui bater um papo, eu falo sobre o perispírito, porque muita gente ainda tem dúvidas do que é exatamente esse corpo do qual o Espiritismo fala.
Se sabemos que somos um espírito, habitando temporariamente esse veículo material que é o corpo físico, e não o contrário como muita gente pensa, né? Tem gente que pensa, eu sou um ser humano, um corpo físico que tem um espírito. Não, é o oposto disso. Eu sou um espírito que temporariamente está habitando esse veículo material, carnal, que vai perecer um dia, que eu vou deixar aqui um dia, não é? E vou seguir com a minha vida espiritual, por ser um espírito em desenvolvimento, em evolução, que ainda tem um longo caminho pela frente, que já trilhou também um longo caminho ali atrás. Acontece que para ligar esses dois elementos, o meu corpo espiritual ao meu corpo físico, eu preciso deste corpo semimaterial, ao qual a doutrina dá o nome de perispírito, que é um corpo, como nós dissemos, semimaterial. Ele não é nem totalmente matéria, ele não é nem totalmente etéreo, e ele funciona como uma cola que une esses dois elementos. Uma cola essencial. Quando existe a concepção, um espermatozoide fertiliza um óvulo. Durante aqueles 9 meses da gestação aqui, tem um acontecendo nesse exato momento, esse processo aqui dentro, nesses 9 meses da gestação, eles não são só importantes para a formação da parte física daquela criatura que está ali se formando. Porque o perispírito vai se ligando molécula a molécula, célula a célula, órgão a órgão naquele corpo que está se formando ali naquele útero. Então, quando um bebê está se formando, não é no momento em que ele está pronto para nascer que vem um espírito e entra naquele corpo. Não, não é assim que funciona. É necessário esse período para que aquele espírito que está em forma ainda imaterial, não é etérea, possa se acostumar lentamente, gradualmente, novamente à matéria. Mais densa, não é? Menos sublime. E nesses 9 meses, portanto, o perispírito vai ali aderindo àquele corpo físico que está se formando. E é ele que vai, então, permitir que espírito e carne se unam. Muito bem. Miramês nos explica que o nosso corpo espiritual está protegido, e isso nós estamos falando aqui de forma figurativa, não é uma proteção física que a gente consegue apalpar, mas ele está protegido por uma forma de filtro. É como se nosso corpo espiritual tivesse uma tela protetora que impedisse as influências contínuas do plano espiritual nas nossas vibrações, nas nossas ideias, nos nossos sentimentos. Porque Kardec, em O Livro dos Espíritos, faz a pergunta: em que medida os espíritos influenciam os nossos pensamentos e ações? Em que medida os espíritos influenciam nossos pensamentos e ações? E a resposta que ele recebe qual é? Muito mais do que imaginais. Nós somos influenciados, portanto, nas nossas vibrações, nas nossas ideias, nos nossos sentimentos, muito mais do que nós imaginamos. Mas aí, então, nós temos esse filtro, essa tela protetora no nosso corpo espiritual, naqueles centros de força que nós dissemos, que impede essa tela quando ela está intacta, e isso é um dado importante aqui, quando ela está intacta, quando ela está ali firme, ela impede essa influência contínua de espíritos nas nossas ideias, nos nossos pensamentos, nas nossas vibrações, na nossa energia. Aí a gente diz, bom, mas como que faz então para os espíritos superiores, quando nós entramos em oração, como que eles vão nos influenciar, como que eles vão nos aconselhar, como que eles vão nos trazer aquelas vibrações positivas que nós pedimos quando entramos em meditação e em prece? Se nós temos essa proteção que impede. Essa proteção, vamos pensar sempre numa linguagem, lógico, imaginária, figurativa.
ela é uma telinha muito fina. Imagine que nós pegamos uma peneira de tramas muito fechadinhas, mas bem fechadinhas. Se nós passarmos essa peneira por um vapor, o vapor vai passar por ela? Vai. Por quê? Porque ele tem uma energia bem pouco densa, muito sublime. E então essa peneirinha deixa que aquela energia sublime, que aquela energia leve, que aquela energia pura passe por ali. Mas se nós pegarmos essa mesma peneirinha, essa mesma telinha e jogarmos pedregulho, jogarmos brita, vai passar por ali? Não. A não ser que existam buracos nessa peneira, nessa malha, não é? E assim funciona com essa proteção que nós temos no nosso corpo espiritual. Ela é uma peneirinha de uma malha muito fechada, muito fininha, e que os espíritos superiores, com sua energia pura e sublime, têm acesso aos nossos pensamentos e às nossas ações a todo momento, quando querem e quando nós criamos as condições propícias, necessárias, para que eles trabalhem em nós. Quando nós criamos a compatibilidade de sintonia para que eles possam, através lá do nosso chakra coronário aqui, influenciar e equilibrar todos os nossos outros centros de força. Mas na medida em que pelos meus próprios pensamentos negativos, de cólera, de raiva, pelas minhas atitudes viciosas, de maledicência, pelos vícios que eu cultivo, tanto morais quanto físicos, se tudo isso eu cultivar em mim, o que vai acontecer com essa tela? É aí que está a má notícia. Ela vai se rompendo e ali vão se formando buracos. E aí o que acontece? Eu passo a receber influências não apenas da espiritualidade superior, que está sempre ali pronta para nos auxiliar, para nos trazer aconselhamentos e boas vibrações, mas também de espíritos oportunistas, de categorias inferiores, zombeteiros, aproveitadores, que vão também influenciar as nossas energias, as nossas vibrações e, consequentemente, as nossas atitudes. Portanto, a nossa segurança mediúnica depende diretamente da qualidade dos pensamentos, da qualidade dos sentimentos, do linguajar, das palavras que eu uso, de tudo isso que eu cultivo na minha vida. Aquela telinha protetora, somos nós que vamos manter intacta, ou somos nós que vamos permitir que vá se formando ali naquela tela alguns rombos, alguns buracos, que vão abrir espaço, que vão dar acesso às más influências de espíritos de ordem inferior. Já que, como Kardec nos disse, né, como a resposta que ele recebeu, nós recebemos muito mais influências do que nós podemos imaginar. A que tipo de conversas nós estamos dando ouvidos? E aí é que entra, então, a nossa segurança mediúnica, a nossa proteção. Mas aí muita gente deve estar dizendo, bom, mas segurança mediúnica, mas eu não sou médium, eu não tenho mediunidade, não é? E aí nós nos enganamos novamente, porque, na verdade, Emmanuel nos explica que a mediunidade é algo inerente ao espírito, é algo que todo mundo tem. Isso é uma propriedade do espírito, a mediunidade. Um daqueles grandes talentos que nos são colocados nas mãos, que nos são dados como responsabilidade, não é? É a nossa mediunidade. Mas a gente diz, bom, mas eu nunca tive nada, nenhuma manifestação mediúnica. É porque dependendo do nosso grau de adiantamento, dependendo da fase da nossa jornada, da nossa caminhada, nós vamos desenvolvendo as nossas faculdades mediúnicas progressivamente e de acordo com aquilo que nos é benéfico, que vai poder nos ajudar e que nós vamos poder também usar para
ajudar outras pessoas, isso vai se desenvolvendo, portanto, progressivamente, gradualmente. Pode ser que numa outra existência, numa existência anterior, eu já desenvolvi algumas faculdades mediúnicas, não é? Mas que nessa encarnação talvez não seja propício para o meu adiantamento e para o meu desenvolvimento ter aquela faculdade mediúnica agora aflorada. Mas pode ser que nesta mesma encarnação eu ainda vá desenvolver, eu ainda vá trabalhar a minha mediunidade e ainda vou poder utilizar isso em benefício principalmente do próximo. Então, a mediunidade é um atributo intrínseco do espírito. Todos nós possuímos mediunidade, mas em graus diferentes de desenvolvimento. E assim, ao longo das nossas encarnações, é que nós vamos aflorando cada vez mais. Qual o único espírito que passou até hoje pela Terra que tinha todas as suas faculdades mediúnicas desenvolvidas? Jesus Cristo, não é? Ele tinha todas as faculdades desenvolvidas. Nós estamos aí trilhando o nosso caminho. Começa com um sexto sentido mais aflorado, e tudo isso também depende da maneira como nós vamos despertando a nossa consciência, como nós vamos nos voltando mais para questões espirituais e para a nossa própria espiritualidade, não é? Para começarmos a dar um pouco mais de ouvido à nossa consciência, à nossa alma, a esse lado mais espiritual, que às vezes vai ficando deixado de ladinho ali, né, no cantinho, em meio às nossas preocupações diárias, às nossas tarefas e a tudo que nós fazemos no nosso dia a dia. Pensando em tudo isso que nós falamos de energia, então, e das influências que nós sempre temos, continuamente temos, da espiritualidade superior a todo tempo e de espíritos inferiores quando não cuidamos da nossa segurança mediúnica, pensando em tudo isso, nós podemos fazer aqui uma comparação. Eu estou aqui falando nesse momento, todo mundo está me ouvindo, não é? Todo mundo aqui dentro me ouve. Por quê? Porque as vibrações do som caminham pelo ar e chegam aos ouvidos de todo mundo, não é? Porém, as pessoas que estão lá na calçada já estão ouvindo um som muito mais baixinho. Quem está lá na esquina provavelmente já não está ouvindo quase nada. E quem está a uma quadra daqui não está ouvindo absolutamente nada do que eu estou dizendo. Porque as vibrações de som têm um limite de alcance. Elas viajam pelo ar, chegam aos ouvidos, mas elas têm um limite de alcance, não é? As vibrações energéticas são diferentes. As vibrações energéticas, da mesma maneira, viajam também pelo ar, viajam, só que não tem limite de alcance. Por isso, se eu emito vibrações para uma pessoa que se encontra do outro lado do mundo, amigos que eu tenho no Japão, por exemplo, nos Estados Unidos, essas vibrações vão chegar até eles? Certamente. Não importa quantos quilômetros de distância nós estamos, as vibrações energéticas não têm limite de alcance. E tanto vibrações energéticas positivas, como vibrações energéticas negativas. Elas viajam também em velocidades diferentes, em intensidades diferentes e com cores diferentes de acordo com o tipo de vibração que eu estou emitindo. E o importante, já que nós falamos que nós recebemos influências do alto, essas vibrações viajam tanto no mesmo plano, não é? Na Terra, quando eu emito, então, uma vibração para um amigo que está distante, ou quando alguém está no hospital, é necessário que eu esteja ali do lado do leito daquela pessoa que está numa UTI muito mal? É necessário que eu esteja ali do lado para emitir vibrações positivas para aquela pessoa? Vibrações que possam curar, porque todos nós temos o dom da cura nas mãos. Quando sinceramente entramos em meditação e quando sinceramente do nosso coração nós emitimos aquelas vibrações positivas, eu preciso estar ali do lado? Não.
Não faz diferença, na verdade. Eu posso estar a quilômetros de distância, mas quando essa vibração é sincera, quando essa intenção é sincera, aquelas vibrações certamente vão chegar àquela pessoa. E isso responde muito às nossas dúvidas sobre a prece, sobre a eficácia da prece, não é? Poxa, mas será que tem mesmo eficácia ficar orando, né, fazer preces? Tudo vai depender da intenção que eu estou colocando naquela prece. Uma prece mecânica, feita às pressas, sem pensar, pensando em outra coisa, né? Mas ali rezando, às vezes, com o terço na mão, mas sem colocar nenhuma intenção naquilo, realmente não vai surtir efeito nenhum, nem sobre mim, nem sobre pessoas a quem eu quero ajudar. Mas quando ela é sincera, quando eu coloco ali realmente a minha intenção positiva, seja para mim mesmo, seja para outra pessoa, certamente aquilo vai surtir um efeito em alguém. E isso pode, então, viajar no mesmo plano, essas vibrações, ou, como nós dissemos, entre planos, não é? Do plano físico para o plano espiritual, por exemplo, e vice-versa. E sem limites de alcance. Por aí, então, nós podemos ver o quanto nós sofremos de influências. E isso responde um pouco à pergunta daquelas pessoas, daquelas criaturas que me perguntaram, nossa, como que nós fazemos para nos proteger dessas energias que às vezes nós sentimos de algumas pessoas que nós atendemos, quando pegamos nas mãos e depois quando aquela pessoa vai embora, nós nos sentimos simplesmente esgotadas, não é? Considerando toda essa informação que nós vimos aqui, nós já podemos começar a pensar em algumas soluções, não é? Para isso. E falar, poxa vida, mas como que eu posso me proteger? Hoje em dia, a gente convivendo em momentos de crise, principalmente, quando entramos em crises políticas e econômicas, parece que vem uma onda de pessimismo de todo lado, não é? E onde a gente vai, a gente ouve só reclamações, a gente ouve só pessoas se queixando, seja do governo, seja do emprego, do trânsito, da economia, de tudo, não é? E isso realmente vai criando aí uma vibração negativa. No nosso ambiente de trabalho, muitas vezes, nós entramos e sentimos que o ambiente está pesado, não é? Primeiro, nós podemos colaborar para que a situação melhore, pelo menos, talvez não que mude completamente, mas que melhore aquela vibração naquele ambiente? Certamente. Se nós dissemos que vibrações não têm limite de alcance e que depende, a minha segurança mediúnica depende diretamente dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, das minhas palavras, certamente eu posso colaborar para melhorar aquela situação. Ou para piorar, não é? Muitas pessoas entram naquela onda de pessimismo e acabam sendo arrastados, né? Por aquela reclamação, por aquela queixa, e vamos nos deixando levar por isso, que não vai ajudar em simplesmente nada. O que nós podemos fazer para mudar, portanto, essa situação? Quando nós falamos, então, das influências, que podem ser de um mesmo plano ou podem ser entre planos. Em O Livro O Céu e o Inferno, uma das obras básicas da doutrina espírita, O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, ele nos explica, a primeira parte da obra, O Céu e o Inferno é bem dividido em duas partes. A primeira parte da obra, ele joga por terra muitos daqueles dogmas que nos foram impostos culturalmente, religiosamente, ao longo da história da humanidade. Sob a ótica da doutrina espírita, com o esclarecimento de espíritos superiores, muitas daquelas crenças que nos foram impostas durante tanto tempo são jogadas por terra, não é? Então é bem interessante. A segunda parte da obra são relatos de espíritos que, assim que partiram para o plano espiritual, vieram contar qual foi a sua experiência, como foi a sua experiência, a sua passagem para o outro plano. E nessa obra, Kardec nos explica sobre essas influências, porque aí nós entramos naquele campo do qual nós escutamos tanto falar, que é da obsessão, não é?
Se nós falamos de influências e entramos no campo, portanto, de influências negativas, né, nós passamos então a pensar na obsessão. E a obsessão, muita gente acha que existe só um tipo dela. Quando nós pensamos em obsessão, automaticamente o que vem à nossa mente? A obsessão de um ser desencarnado para com um ser encarnado. Muitas pessoas procuram os centros espíritas porque estão tendo problemas desse tipo, perturbações espirituais, por exemplo, de um ser desencarnado para com um ser encarnado. É a que a gente mais comumente escuta, não é? Mas não é o único tipo de obsessão que existe. Porque existe também o oposto. Existe aquele tipo de obsessão do ser encarnado para com o ser desencarnado, como nos explica Allan Kardec. Mas como isso funciona? Nós podemos colaborar, podemos ajudar em muito aquela pessoa que acaba de desencarnar no seu processo de desligamento da vida material, ou nós podemos atrapalhar, e muito também, o desligamento daquela pessoa da vida material. Situações de revolta, de total não aceitação do desencarne de um ente querido, por exemplo, podem atrapalhar bastante o processo do desligamento do perispírito daquela pessoa, por exemplo, do seu corpo material. Porque como nós dissemos do processo de quando existe a concepção de o perispírito ir molécula a molécula, célula a célula, grudando ali naquele corpo que está se formando, no corpo físico que está se formando, e unindo os dois elementos, espírito e corpo, o processo inverso também acontece. Ao acontecer a extinção da vida orgânica, a morte do corpo físico, não é de uma hora para outra que o espírito é arrancado, em geral, do corpo físico. Também, molécula a molécula, célula a célula, o perispírito vai se desligando do corpo material. Porém, o espírito precisa, e em situações de tragédia, por exemplo, isso é muito mais difícil, não é? O espírito precisa de ajuda, e geralmente recebe ajuda espiritual para esse desligamento, e atrapalha muito esse processo quando existe a revolta, a não aceitação. Eu tenho uma amiga, já uma senhora, que a mãe com 88 anos desencarnou, já era uma senhora também, e até hoje, isso já faz mais ou menos uns 4 anos, até hoje ela não aceita que a mãe desencarnou, mas de maneira nenhuma. E aí vem aquelas frases, por que você fez isso comigo? Como que você foi fazer isso comigo? Por que que você me abandonou? Então nós podemos imaginar as vibrações que esse ser encarnado está emitindo para aquele ser desencarnado, não é? E o quanto isso está atrapalhando o desligamento daquela criatura da vida material. Existe também a obsessão no plano horizontal, do desencarnado para com um outro desencarnado também. Situações em que uma pessoa desencarna, vai lá para o plano espiritual, não é? Possuía inimigos aqui na Terra. Porque quando a gente desencarna, ninguém vira santo. Nós chegamos do lado de lá exatamente da maneira que saímos do lado de cá. Com as mesmas vibrações, com as mesmas mágoas, com os mesmos rancores. A única coisa é que, às vezes, nós vemos a coisa lá de cima de uma maneira muito mais ampliada e aí passamos a aceitar e a mudar algumas visões que nós tínhamos, né? Mas nós não chegamos do lado de lá anjos e santos, não é? Nós chegamos da maneira como saímos daqui. E se tínhamos tantos inimigos aqui na Terra, existem várias situações em que quando um desses inimigos desencarna, aquele que foi primeiro vai persegui-lo lá no plano espiritual da mesma maneira, vai lá cobrar satisfações, vai lá tentar acertar contas, não é? E perturba aquele espírito que acaba de desencarnar ali. Também é um tipo de perturbação, nesse caso, no mesmo plano. E existe também aquela obsessão, como nós podemos chamar,
de um encarnado para com outro encarnado. E essa é a situação das manicures que eu estava citando com vocês. Muitas vezes acontece de maneira inconsciente, involuntária, não é? Aquela pessoa, na verdade, não quer sugar, vampirizar a energia do outro, mas acaba fazendo. E é desse assunto que nós estamos falando aqui principalmente. Como nos proteger, como cuidar da nossa segurança mediúnica, como nos proteger de energias que podem nos esgotar, de energias que podem influenciar os nossos pensamentos, a nossa vibração e os nossos sentimentos. Porque às vezes a gente estava tão bem, nossa, acordei tão bem, e aí encontro aquela pessoa, parece que depois meu dia acabou, não é? Eu passo a pensar em coisa negativa, eu começo a xingar todo mundo, parece que muda, não é? A nossa aura, e realmente muda. Por culpa daquela pessoa? Não, porque nós descuidamos da nossa segurança mediúnica, porque nós permitimos que aquela telinha protetora dos nossos centros de força, do nosso corpo espiritual, se formem buracos, se rompa e permita que essas influências comecem a nos perturbar, comecem a influenciar os nossos pensamentos, as nossas ideias. E o que nós dizemos, então, para pessoas que nos pedem um conselho desse tipo? Como que eu posso me proteger das energias negativas? Em vista disso tudo que nós falamos, como que nós podemos impedir que essa telinha protetora, que esse filtro se rompa? Em primeiro lugar, tentar pelo menos, porque eu sei que não é fácil, mas tentar pelo menos nos manter em uma sintonia elevada. Porque a partir do momento que eu consigo subir para posições elevadas, eu crio um mecanismo que se chama incompatibilidade. Os espíritos se afinizam por sintonia. E sintonias afins vão se casar, não é? Vibrações de uma mesma categoria vão ficar sempre ali juntas, não é? Vão se afinizar, vão se sintonizar, como o nome já diz, a sintonia ali vai se sintonizar com aquela outra. Na medida em que eu me mantenho numa posição elevada, na medida em que, sabe aquele dia que você fala, ai meu Deus, eu vou encontrar aquela pessoa. Cada vez que eu encontro aquela pessoa, eu me sinto esgotada depois, parece que ela suga minha energia. Se eu entrar nessa vibração já, pensando, aquela pessoa consegue sugar a minha energia, aquela pessoa vai fazer aquilo comigo de novo. Eu estou fazendo o quê? Baixando a minha sintonia ali para a mesma sintonia dela, e aí eu estou criando compatibilidade com aquela sintonia dela, e portanto ela vai realmente conseguir influenciar os meus pensamentos e as minhas vibrações. Na medida em que eu me posiciono de uma forma elevada, na medida em que eu consigo manter a minha vibração, o meu padrão vibratório elevado, eu crio incompatibilidade e aquela energia negativa não vai conseguir sintonizar com uma energia positiva. Flechas que são lançadas do chão nunca vão atingir o céu. É isso que nós temos que ter em mente. As flechas chegam até uma certa altura, mas chega uma hora que ela vai cair. Então, se nós nos mantemos lá em cima, numa posição elevada energeticamente falando, nós criamos incompatibilidade daquela energia negativa. Ela não vai conseguir nos influenciar. E com isso, nós conseguimos proteger, portanto, as duas vias de acesso principais para influências às nossas vibrações. A primeira via de acesso, a nossa mente. E a segunda, o nosso coração. Isso quer dizer o quê? O que pode influenciar principalmente, então, a minha segurança energética, o meu padrão vibratório? Principalmente aquilo que eu penso e aquilo que eu
sinto. Os meus pensamentos e os meus sentimentos estão diretamente ligados à minha vibração, ao meu padrão vibratório. O meu padrão vibratório depende totalmente do tipo de pensamentos, do tipo de sentimentos, do tipo de linguajar que eu cultivo. Porque a gente mal imagina, mal tem ideia do quanto a qualidade das nossas palavras, do nosso linguajar, influencia no nosso padrão energético, não é? Como nós temos utilizado a nossa palavra? Falamos da mediunidade como um dos grandes talentos que nós recebemos, não é? A palavra, mais um grande talento que é colocado nas nossas mãos, de grande responsabilidade e que influenciam, em primeiro lugar, a nós mesmos, dependendo do padrão que eu utilizo. Então, vamos cuidar um pouco mais também da qualidade das palavras que nós estamos empregando, porque isso influencia, primeiro, diretamente na nossa saúde física, mental e espiritual, para depois influenciar o ambiente e as outras pessoas. Primeiro, elas vão ter um efeito direto sobre nós mesmos. Pensamentos, sentimentos, palavras vão se traduzir depois em ações, né? Mas tudo começa onde? Na mente e no coração. Então, fechando essas vias de acesso às influências negativas, eu consigo me manter seguro ou segura, mediunicamente falando. Ou pelo menos nós já começamos a remendar um pouquinho daqueles buracos que se formaram na nossa proteção, na proteção do nosso corpo espiritual. Se nós, a gente diz, poxa, mas às vezes é inevitável, não é? Mas se nós evitarmos, pelo menos, lugares densos de energia, que a gente sabe que é uma energia densa, locais que a gente sabe que, onde se conservam muitos vícios, né? Se praticam muitos vícios, locais em que a gente sabe que as pessoas cultivam um linguajar pesado, isso tudo já vai melhorando, nós já vamos conseguindo evitar essas influências, porque muitas vezes ainda, crianças espirituais que somos, né? Nós nos deixamos influenciar e nos levar muito facilmente por ondas de pessimismo, ou por ondas de maledicência, não é? Entramos na conversa para começar a falar mal das outras pessoas, por exemplo, e a hora que percebemos já estamos ali naquele bolo, já entramos naquela sintonia, já criamos compatibilidade com aquele tipo de vibração, sem às vezes nem nos darmos conta, não é? Só depois a gente fala, poxa vida, eu não devia ter entrado naquela conversa, não devia ter falado tudo aquilo. E por quê? Porque nos deixamos levar por essas ondas negativas, muitas vezes. Então, evitando esses tipos de lugares, de conversas, de companhias, vai começar a nos auxiliar a cuidar um pouquinho dessa nossa segurança. E 2 sentimentos que nós temos que começar a trabalhar em nós e que podem ajudar muito nas nossas vibrações. 2 sentimentos que causam grande perturbação espiritual. Um deles, que é o medo, e o outro deles, que é a culpa. O medo, não é? Grande causa de perturbação. Medo, eu estou dizendo, nesse caso, medo de outra pessoa, medo do que a outra pessoa pode fazer, do que a outra pessoa pode influenciar, aquilo que nós dissemos. Ah, meu Deus, hoje eu vou encontrar com aquela pessoa. Nossa, ela me suga minhas energias. Cada vez que eu encontro ela, ela me deixa tão para baixo. Nós já estamos, portanto, entre aspas, com medo do que a energia daquela pessoa pode fazer sobre as nossas vibrações. Como dissemos, é só subir a nossa vibração, inverter essa história, chegar com uma de maneira ativa e não passiva, não é para receber aquela energia, mas doando uma energia mais positiva, me mantendo numa posição mais elevada. Porque, na verdade, se nós temos fé, se nós temos certeza de que a espiritualidade amiga, que trabalha, os trabalhadores de Jesus estão sempre ali prontos para nos auxiliar.
Se nós estamos ali conectados com a nossa consciência, dando ouvidos à nossa consciência, nós não temos motivo para ter medo, não é? Estamos cuidando da nossa vibração, da nossa segurança mediúnica. Então, o medo é algo que nós temos que começar também a trabalhar, substituindo esse medo pela nossa fé. E a culpa? Como lidar com a culpa, não é? A culpa são aqueles cantinhos escuros que existem lá dentro de nós. Sabe aquela sujeirinha que a gente foi jogando embaixo do tapete, que a gente nunca levanta aquele tapete porque já sabe o que vai encontrar, não é? Mas um dia nós vamos ter que limpar ali embaixo daquele tapete. E o mesmo acontece dentro de nós mesmos. Daí a necessidade de nós começarmos, para trabalhar esses dois elementos, de nós começarmos o nosso trabalho de autoconhecimento. Na medida em que eu começo a me auto-observar, na medida em que eu me desconecto um pouco lá de fora, do externo, da vida das outras pessoas, do Facebook, da internet, de toda a tecnologia hoje disponível, na medida em que eu consigo me desconectar um pouco disso e mergulhar um pouquinho dentro de mim mesmo, eu vou começar um trabalho de autoobservação primeiro. Eu tenho que começar a me autoobservar. Como eu estou agindo nessa situação? O que eu ando sentindo e o que eu ando pensando nessa e naquela situação, a respeito dessa e daquela pessoa? Como que eu estou lidando com esse e aquele problema e essa questão? Porque na medida em que eu começo a fazer isso, eu começo a me autoconhecer. Nós conhecemos hoje tanta coisa, não é? Conhecemos tantas coisas do mundo. Quanta informação nós não recebemos em uma hora, se nós sentarmos num computador ou se ficarmos no nosso celular, por exemplo. Quanto de informações sobre doenças, problemas no mundo todo, sobre curiosidades nós conseguimos absorver em uma hora. Mas quanto nós temos dedicado a esse mergulho interior que vai permitir que nós comecemos a nos autoconhecer um pouco mais e a trabalhar principalmente sentimentos que ainda estão atravancando um pouquinho o nosso caminho evolutivo, como é o caso do medo e da culpa. A culpa de coisas que nós fizemos no passado, pessoas que magoamos, que ofendemos. Na verdade, nós temos que olhar lá para dentro de nós mesmos e entrar naquele quartinho escuro ali da culpa e fazer o que com ele? Bater a mão no interruptor e acender a luz. Começando porque nós temos tanta dificuldade em perdoar os outros. Porque nós ainda temos muita dificuldade em nos auto-perdoarmos, em olhar para as nossas próprias falhas e reconhecermos que ainda estamos caminhando, ainda estamos engatinhando, não é, na nossa evolução. E que existem aí amigos trabalhadores de Jesus, amigos espirituais que estão prontos a nos auxiliar nessa caminhada. Mas nós temos que estar dispostos e nós temos que acender a luz, porque caminhar no escuro ninguém consegue enxergar nada. Então, olhar lá para dentro de nós, reconhecer aquelas nossas falhas, reconhecer aqueles nossos deslizes e jogar luz ali dentro, acender a luz daqueles cantinhos escuros dentro de nós, vai começar a nos ajudar bastante nesse lidar com as nossas culpas, lidar com o nosso passado, para que nós possamos nos sentir mais libertos para caminhar em direção ao futuro, para conseguirmos darmos passos mais largos e mais livres em direção ao futuro na nossa jornada evolutiva. Mas para isso nós precisamos despertar as nossas consciências, nos desconectarmos um pouco do externo e mergulhar lá dentro de nós mesmos. Isso tudo que nós dissemos que pode nos ajudar, então, a cuidar da nossa segurança mediúnica, cuidar daquilo que eu penso e daquilo que eu sinto, cuidar das minhas vias de acesso, que são a mente e o coração, lidar com aqueles sentimentos que ainda estão atrapalhando um pouco a minha jornada evolutiva, aqueles sentimentos principalmente de medo, de culpa, de rancores, de mágoas, não é? E jogar luz ali dentro daqueles sentimentos.
Tudo isso tudo isso significa e se traduz em ficar do nosso próprio lado. Porque aqueles 4 tipos de obsessão que nós dissemos aqui, a obsessão do desencarnado com o encarnado, do encarnado com o desencarnado, do encarnado com o encarnado e do desencarnado com o desencarnado, não é? Eu posso juntar mais um 5º tipo de obsessão, que é a auto-obsessão. É quando nós nos boicotamos a nós mesmos, quando nós não nos permitimos ser felizes, quando não confiamos no nosso auto-perdão, quando não conseguimos nos perdoar, quando nós não conseguimos jogar no nosso próprio time, digamos assim. Tem pessoas, por exemplo, que cultivam doença. Vocês já viram isso? Tem gente que você fala, nossa, mas você está tão bonita, está tão bem. Ai, estou nada, estou cheia de dor. Não, mas vai melhorar. Não, não melhora. Não, isso aqui não tem jeito, não melhora. O médico já falou que não melhora. Que não... A pessoa não deixa você dizer que ela vai melhorar. A pessoa não deixa você dizer, você está muito melhor, tua aparência está ótima. Não, nossa, de jeito nenhum. Porque ela não consegue se desligar, se libertar da própria doença. É um apego à doença, parece. Vocês já perceberam isso? Tem gente que se apega até à doença. Não se permite curar. E isso é um tipo de quê? De auto-obsessão. Está se auto-boicotando. Então, nós temos que passar a jogar mais no nosso próprio time. Cuidar mais da nossa integridade física, mental e espiritual. Isso sim vai permitir que nós vamos nos elevando a nossa sintonia, nos colocando nessas posições mais elevadas que nós dissemos, onde as flechas que vão vir lá do chão não vão conseguir chegar, porque a flecha atinge uma certa altura e depois cai. Se nós estivermos lá em cima, nenhuma dessas flechas vai conseguir nos atingir. Mas só existe uma pessoa que pode fazer isso por nós, que somos nós mesmos. Então, começando a nos autoconhecer, começando a nos colocar em prece, em meditação, permitindo que essas nossas vias de acesso recebam as bênçãos que estão sendo enviadas ou que estão tentando nos enviar, não é? O tempo todo, nos colocando numa energia, numa sintonia que facilite o trabalho da espiritualidade conosco, tudo isso vai auxiliar na nossa segurança mediúnica. E é assim que nós vamos, então, dar aquela resposta que as manicures me pediram, não é? Como eu posso me proteger? Dessa forma. Que Jesus esteja dentro do coração de cada um de nós e nos abençoe esse esforço, dia a dia, que é um esforço diário realmente. Muito obrigada. Uma boa noite para todos.